Oi gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo falando mais ou menos do meu ponto de vista com relação a uma pergunta que me fazem muito aqui no Brasil, que é o que os americanos acham dos brasileiros. Tem muita gente que me faz essas perguntas com relação à vida no exterior, porque eu acho que a gente está num momento que tem muitos brasileiros querendo sair do Brasil, querendo ir para outro lugar, né, para outros países. E eu acho que o país que é o principal destino, assim, é os Estados Unidos. Pelo menos as pessoas que falam comigo, de repente me perguntam como é nos Estados Unidos, porque sabem que eu moro lá, né, agora eu tô aqui, mas fiquei lá esse tempo todo. Então, eu vou fazer esse vídeo justamente porque eu acho que essa pergunta pode ser uma pergunta que você também tenha. Mas eu quero deixar bem claro, antes de tudo, que essa é a minha opinião. Eu acho que a gente cria tantos estereótipos com relação a tudo na vida, a outras culturas e tudo mais, que às vezes a gente construi aquilo de uma forma tão forte na nossa cabeça que a gente não consegue se abrir para pensar de uma forma diferente. Então, eu acho que a gente tem que tentar desconstruir estereótipos, entendeu? Antes da gente ir, de fato, conhecer alguma coisa nova, uma cultura. Você tomou sorvete, foi? Foi. Tomou o sorvete todo? Ela tomou do papai. No way, come here. Ela tomou do Primeira coisa que eu vejo, assim, quando os brasileiros se mudam para os Estados Unidos, é que muitos deles, assim, de cara, ficam muito chateados porque os americanos, né, não todos, mas assim, alguns americanos acham que a gente fala espanhol. E os brasileiros ficam completamente chateados quando isso acontece. Eu tenho uma amiga que ela fica pra morrer quando acham que ela fala espanhol. E já aconteceu comigo também, de eu estar falando, né, que eles têm essa curiosidade nos Estados Unidos, saber de onde que você é. Quando eles escutam você falando uma língua diferente, ou então sotaque, eles perguntam, where are you from? E aí você fala o seu país. Aí quando você fala que é Brasil, algumas pessoas podem achar que você fala espanhol. Daí, os brasileiros que ficam super chateados com isso já começam a falar, americano frio, ignorante, burro. E aí já começa a ficar com raiva do americano. Só que assim, comigo, quando já aconteceu de americano achar que eu falava espanhol, quando eu ia corrigir, eu falava, não, eu não falo espanhol, eu falo português, eles ficavam super assim, sabe, encabulados, ficavam vermelhos, pediam desculpa, falavam, ai, desculpa, eu achei que era espanhol, mas é português, tudo bem. Eles não falam de má fé. Eles falam porque realmente eles desconhecem que a gente fala português. Não todos eles, gente, porque lá na Califórnia, lá em Santa Cruz especificamente, todo mundo sabe que no Brasil se fala português. Na verdade, comigo só aconteceu uma vez de acharem que eu falava espanhol. Só que assim, alguns desses meus amigos que já ficaram chateados porque americanos acharam que eles falavam espanhol, eles já chegaram para indiano nos Estados Unidos, que lá tem muito indiano, e falaram, ah, você fala indiano, né? Ah, indiano é difícil. E na Índia não se fala indiano. Indiano é uma língua que não existe. E aí eles corrigiram essa pessoa e falaram, não, a gente não fala indiano, a gente fala hindi. Na Índia se fala, na verdade na Índia se fala várias línguas, mas uma delas é o hindi. E aí o brasileiro fica sacaneando o cara, falar, ah, tudo a mesma coisa, entendeu? Então assim, esse mesmo brasileiro que ficou chateado do americano achar que ele fala espanhol, ficou sacaneando o indiano, entendeu? Que fala hindi e não indiano, porque na cabeça dele era indiano. Então às vezes a gente tem que olhar pro próprio rabo, entendeu? Antes de ficar julgando o coleguinha. Ninguém nasce sendo uma enciclopédia ambulante que sabe tudo, que sabe todas as línguas que todo mundo no mundo fala. Eu também não sabia que na Índia eles falavam hindi, ou então tamil. Tem uma amiga minha que fala tamil, acho que é tamil que fala, e a outra fala hindi, porque a que fala hindi é de Nova Delhi e a que fala tamil é de uma região, outra região da Índia. Na Índia eles falam várias línguas diferentes. E eu fui aprender isso porque eu fiz amizade com várias indianas quando eu fui morar em Michigan, e elas me ensinaram isso. E esse cara que ficou sacaneando o indiano, esse brasileiro, ele ainda falou assim, ah, hindu. Aí ele falou, não, hindu não, eu não falo hindu, eu falo hindi. Hindu é uma religião. Ele, ah, é tudo a mesma coisa. Então assim, eu fiquei sensibilizada porque esse cara tava, sabe, só falando mal de americano o tempo inteiro, mora nos Estados Unidos, quer ficar nos Estados Unidos e fica sacaneando as outras culturas. Então acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade também e ter a mente aberta para desconstruir os estereótipos que a gente construiu. A segunda coisa que eu vejo muitos brasileiros ficarem chateados com relação aos americanos é quando você fala sobre o Brasil, né? Você fala, eu sou do Brasil, eles falam, ah, Brasil, samba, futebol, carnaval. E muitos brasileiros ficam chateados com isso porque falam, ah, o Brasil não é só isso, não é só samba e carnaval e futebol. Então,
eu já vejo de uma outra forma. Eu já acho isso positivo, que eles saibam alguma coisa do Brasil. Porque eu lembro que teve uma vez que eu tava num restaurante com um grupo de amigos lá na Califórnia e só tinham 2 pessoas que não eram americanas. Era eu e a namorada de um amigo do meu marido, que eu tinha acabado de conhecer. E quando eu falei que eu era do Brasil, todo mundo sabia várias coisas do Brasil. Sabia que no Brasil tem samba, que tem futebol, tem carnaval. Sabia dessas coisas que todo mundo fica chateado. E essa menina falou de onde que ela era. Era um país assim que eu nunca ouvi falar na Europa. Liechtenstein, eu não lembro qual era o país dela. E aí, quando ela falou de onde ela era, ficou todo mundo assim com cara de, sabe, não sabiam nada do país dela. Então ela ficou assim, ela tentou falar, fica não sei aonde, não sei aonde. Tentou dar mais informações do país dela, mas ninguém sabia nada. Enquanto que do Brasil todo mundo sabia várias coisas. Aí os brasileiros ficam chateados, porque eles acham que o Brasil é só samba, carnaval e futebol. Mas vamos combinar, a paixão nacional do Brasil é o futebol. Não adianta falar que não, porque é o futebol. O Brasil é o país que tem mais títulos no futebol, acredito eu, de repente estou falando besteira, mas eu acho que é. Carnaval, tem carnaval no Brasil sim, no Brasil inteiro. Quando chega janeiro, fevereiro, março, o Brasil para por causa do carnaval. Tem samba, tem mulher bonita. Eu acho que as mulheres brasileiras são bonitas sim. Então assim, as pessoas ficam muito sensibilizadas com essas coisas que eu não fico. Essa é a minha opinião, gente. Como eu falei lá no início do vídeo, cada um tem uma opinião diferente, mas eu nunca levo isso pro lado negativo. Até porque quando eles falam de uma forma carinhosa, pelo menos comigo. O brasileiro é conhecido por ser um povo alegre, um povo que é culturalmente diverso. Eu não tô falando que todo americano vai receber os brasileiros de braços abertos, entendeu? Óbvio que não, óbvio que tem americano que discrimina, tem americano que é racista, assim como em qualquer lugar do mundo. Aqui também tem no Brasil, não vamos fechar o olho e fingir que o Brasil é perfeito, porque não é. Assim como os Estados Unidos também não é, assim como os países da Europa, França, sei lá, Itália, nenhum lugar é perfeito. Então a gente tem que ver isso, a gente não pode botar todo mundo na mesma panela e falar que todo mundo é frio. Óbvio que tem situações que vão acontecer sim, entendeu? Nunca aconteceram comigo, graças a Deus, mas assim, eu já escutei brasileiros falarem que sofreram preconceito morando nos Estados Unidos, em algumas regiões. Agora, eu também já vi, isso daí eu já presenciei, já vi situações em que brasileiros estavam sendo super discriminatórios com relação a uma nordestina. Ela era do Nordeste, ela é do Nordeste, e eles falavam coisas absurdas pra ela. E eu ficava assim, gente, eles tratavam a mulher como se ela fosse um lixo. Mulher estudada, inteligente, linda, mas só porque ela era do Nordeste do Brasil e eles eram de outro estado, eles tratavam ela diferente, entendeu? E eu ficava assim, horrorizada com aquilo, achava aquilo péssimo. Então eu presenciei situações nos Estados Unidos de brasileiros sendo preconceituosos com brasileiros, entendeu? Com a própria cultura. Resumindo assim, o que os americanos acham do brasileiro, na minha opinião, são coisas positivas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos. Beijo, tchau!